Florianópolis, da Univale, o professor Renato Buchli Rodrigues, demais coordenadores e autoridades da universidade aqui presentes. Gostaria de agradecer também a todos os professores, alunos e comunidade por prestigiarem esse evento. Esperamos que todos tenham uma excelente experiência. Esse evento é uma realização da Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Univale e do Núcleo de Inovação Tecnológica Uninova. Nossos parceiros do evento são a Aquavero, BTG Pactual, Centro Regional de Inovação e a FAPESC. E temos o apoio de todas as escolas do conhecimento, dos programas de pós-graduação em administração da Univale, PPGA e PMPGil, Central de Empreendedorismo, Empreenduca e o Polotec. A todos, muito obrigado pela presença e pelo apoio em todo o evento. Este ano, então, é a primeira edição do Festival da Imaginação, que a gente tem como objetivo, então, trabalhar o conceito de criatividade e geração de novas ideias. Hoje vamos falar sobre imaginação, criatividade, pensamentos inovadores que são essenciais hoje na vida de qualquer profissional e também dos alunos que estão hoje na universidade, também é fundamental. O evento, então, ele acontece hoje. A gente tem a primeira atividade agora de manhã, palestra com a Sabina. A gente tem uma atividade à tarde, às 5 horas, com o Hugo, e também às 19 horas com a Catarina e a Adriana também, que vão falar sobre o consumidor, né? Então, vale a pena assistir. Quem ainda não fez a inscrição, ainda consegue fazer, é só entrar no nosso site, www.univale.br/eventos, e fazer a sua inscrição ainda nesse evento que dá tempo. E a gente também gostaria de salientar que esse evento do Festival da Imaginação, ele faz parte de uma programação para incentivar e potencializar também as ideias para alunos, professores, funcionários e egressos da universidade participarem do 4º Prêmio Univale de Inovação, que esse ano tem uma categoria especial só para o colégio de aplicação, além de prêmios de destaque na categoria Covid e também soluções inovadoras para a educação. Dia 31 de agosto, às 17 horas, a gente vai estar fazendo um evento também voltado para professores que queiram ser mentores, onde a gente vai dar dicas como ser mentor e como ser um dos finalistas para o Prêmio Univale de Inovação e poder ganhar, entre todas as premiações que a gente tem, bolsas de 30% até 100% de desconto nas mensalidades, que vão desde o colégio de aplicação até os cursos de mestrado e doutorado. Então, vale participar, é voltado só para a comunidade interna da universidade, né? Mas quem tiver interesse, entra no nosso site, www.univale.br/eventos, ou siga-nos nas nossas redes sociais, @Uninova, e saiba mais informações sobre o Prêmio Univale de Inovação. E agora, então, teremos a palestra da Sabina, a quem quero agradecer imensamente pela sua disponibilidade de poder estar aqui com a gente hoje e compartilhar um pouco do seu conhecimento. A Universidade do Vale do Itajaí, Sabina, agradece muito a sua presença no evento hoje, fazendo a abertura aí do Festival da Imaginação, que é o evento que a gente desejou tanto. Muito obrigada, tá? E para fazer, então, a moderação desse trabalho, a gente vai chamar a professora Bianca Capucci Frisoni. Ela é design, professora da universidade e também ela é membro da equipe da coordenação de inovação para ela fazer a moderação desse evento no dia de hoje. Agradeço, então, a participação de todos, um ótimo evento e um bom dia. Obrigada, Jana. Oi, Sabina, como vai? Bom dia. Bianca, a todos. Bom dia a todos aqui presentes. É muito bom tê-los aqui e dividir esse momento, que eu acho que vai ser super bacana com a Sabina. Eu quero apresentar para vocês a Sabina, que tem um currículo invejável. Eu aqui sou fã de carteirinha. Então, a Sabina, ela é caçadora de tendências, futurista e pesquisadora de comportamento. Há mais de 20 anos, ela é consultora, educadora, palestrante e coach. Ela foi diretora no Brasil do pioneiro e renomado Future Concept Lab, que é um instituto de pesquisa de tendências e consultoria estratégica com sede em Milão e na Itália. A Sabina
ela acumula experiência junto a grandes empresas com as quais ela atua em projetos, palestras e treinamentos, que aí a gente tem aí Ferrero Rocher, Trussardi, BMW, entre tantas outras aqui do Brasil também, como a Havaianas, a Natura, a Fiat, a Petrobras, Unilever. Ela é formada em jornalismo pela PUC São Paulo, tem mestrado em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e mestre em comunicação de moda pela Domus Academy de Milão. Ela é pioneira no Brasil na área de cool hunting, né, e hoje ministra vários cursos, né, online pela Escola de São Paulo, além de cursos de inovação e futuro na ABG, Fundação Dom Cabral e o Futuro das Coisas e na SPM. Ela participa de palestras, capacitações pelo Brasil todo e também faz esse processo de rastreamento, levando esses conteúdos sobre futuro e humanização, que são duas peças assim importantíssimas para quem trabalha com criatividade e inovação, e ela leva isso para dentro das empresas, das organizações e as instituições, oxigenando essas empresas e ajudando a dar um direcionamento com essa experiência e esse know-how que ela tem, né? Então, assim, né? Ufa, né? Vamos lá. Sabina, antes de passar a bola para você, antes de deixar que você conduza a gente aí nesse caminho que você vai falar para a gente sobre essas mudanças estruturais que você acredita que estão por vir, né? Eu queria que você, para a gente quebrar um pouco essa dureza desse currículo, que você falasse um pouquinho para a gente, que eu acho que muitas outras pessoas têm curiosidade aqui de falar, de saber, né? Como é que você chegou nessa coisa do futurismo, né? Por que pensar sobre isso? E eu acho que aí a gente começa a entender um pouco dessa tua visão, né, para essas grandes mudanças estruturais que a gente vê por aí, que você vai abordar um pouquinho do meio ambiente, do capitalismo, das questões que envolvem todo esse cenário de humanidade, né, e falar um pouco para a gente do como é que você está enxergando esse futuro possível e desejável aí. Vamos lá, Bianca, super obrigada. Obrigada a todos, bom dia a todos. Eu não estou vendo as carinhas, mas saibam que eu estou aí de coração. Então, é um imenso prazer poder abrir o Festival da Imaginação. Acho que um tema tão importante hoje. Eu pensei nesse tema porque que é a grande virada, né? Para a gente poder imaginar quais são os futuros que a gente quer viver. Quando a gente fala de futuro, o futuro não existe no singular, ele existe no plural. Então, a gente tem vários futuros possíveis para a gente. E a única forma da gente construir um futuro é fazendo escolhas no presente. Então, linkando com a tua primeira pergunta, eu sou formada em jornalismo pela PUC, eu comecei minha carreira profissional no estado de São Paulo, cobrindo cultura, mais tarde moda, que foi meu primeiro contato com o universo de tendências. Eu sempre fui bastante empreendedora, sempre acreditei que a minha maior contribuição estava fora das empresas e não dentro das empresas, porque eu tenho como um dos grandes valores liberdade criativa, que já linkando com a questão da imaginação e da criatividade. E em 99 eu fui fazer um mestrado em Milão, e lá eu conheci o Francesco Moratti, que é um sociólogo. Ele é presidente da Future Concept Lab, e eu tive uma aula, assim como tem tantos estudantes aqui, e essa aula me despertou para esse tema. Ele começou a falar da rede que ele tinha de caçadores de tendências. Naquela época eu nunca tinha ouvido falar esse termo, nem sabia o que era um caçador de tendências, que é esse profissional que é responsável por captar sinais do mercado e da sociedade para poder antecipar comportamentos. E aí eu olhei para aquilo e falei, gente, eu sou uma caçadora de tendências sem saber. É isso que eu quero ser. E a partir daí eu fiz um teste com eles, enfim, a gente fez todo um trabalho. Eu fui contratada como correspondente internacional e aí eu comecei a virar a minha carreira, né? E entendi que o meu aporte poderia estar nessa observação, né, intensa de quais eram os sinais que antecipavam esse futuro possível. E aí foi uma longa jornada,
não pensem que eu estou aqui, que eu cheguei aqui porque simplesmente deu certo de primeira, né? A gente tem muitos altos e baixos, ser empreendedora também tem seus altos e baixos, a gente tem uma liberdade criativa, mas a gente também renuncia a muitas coisas que tem no mundo corporativo, né? Como uma estabilidade financeira, um plano de saúde, um carro, um computador, enfim, tudo isso. Mas para mim era muito importante viver essa experiência. Então eu tive uma longa jornada, mas eu tinha certeza, e aí conectando um pouco com a questão do propósito, né? Eu tinha uma certeza meio que no meu coração mesmo, na minha alma, que era por aí, né? E que aquilo falava mais alto dentro do meu coração. Então, assim, o recado que eu posso dar para vocês, o propósito, né, se fala muito de propósito e acho que hoje tem até uma ditadura um pouco do propósito, as pessoas que não encontram o propósito ficam desesperadas. O recado que eu queria deixar para vocês é que o propósito, ele não é um destino final, ele é um caminho, né? Ele é um caminhar. Então, se conectem com o coração, se conectem com aquilo que faz sentido para vocês, né? A coisa mais bonita é a gente poder caminhar com aquilo que faz sentido. E eu tive o privilégio de poder caminhar com coisas que fazem sentido para mim. Então, o meu maior propósito hoje é me transformar e transformar pessoas, transformar instituições, organizações. Então, se eu conseguir tocar vocês um pouquinho com esse conteúdo que eu trouxe hoje, já vou sair daqui feliz. A gente vai fazer assim, Sabina, a gente vai abrir então a palavra para você falar um pouquinho sobre esses futuros desejáveis para a gente e como é que você vê essa questão dessa grande virada, né? E a gente vai acompanhando aqui, a equipe do Uninova vai acompanhando todo o chat aqui do lado, para ao final a gente então ver as perguntas que forem feitas aqui no chat e trazer para o debate final. Além disso, né, então, a gente também tem a tua pergunta para eles, né? E que a gente vai, então, interagir com a galera com uma pergunta aí também para eles, para a gente gerar essa interação. Tá bom? Então, com a palavra, fique à vontade aí. Vamos viajar um pouco no futuro. Vamos lá, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Aqui. Só me digam se estão vendo bem. Está vendo bem, Bianca? Tudo certo? Perfeito, está ótimo. Perfeito. Pode. Então, vamos lá, gente. Então, a gente vai começar a nossa viagem aqui. A nossa viagem de futuro, mas uma viagem também de presente. Porque, como eu trouxe para vocês, o futuro é um lugar que não existe. O futuro, ele se dá nas nossas escolhas no presente. Então, eu escolhi esse tema, que é o Great Reset, a grande virada, para que a gente possa imaginar, já que a gente está abrindo o Festival da Imaginação, para que a gente possa imaginar quais são os futuros que a gente quer viver. Então, para isso, eu vou começar com essa imagem, vou começar ali da pandemia, com essa imagem bastante impactante da edição de março da revista The Economist, onde a gente vê literalmente o mundo fechado para balanço. Comércio, escolas, indústrias, loja, varejo, enfim, universidades, instituições, tudo realmente fechado. A gente já teve outras pandemias, porém, a gente nunca teve uma magnitude tão grande como essa, justamente porque a gente está num mundo extremamente globalizado, né? A mobilidade é muito grande, então isso acabou contagiando o mundo de uma maneira muito rápida e muito contundente. Quando a gente olha para essa imagem, eu estudei bastante, eu li muita coisa sobre a pandemia e gosto muito do Yuval Noah Harari, que é um filósofo, historiador, que diz o seguinte para a gente está num ponto de bifurcação. É como se a gente tivesse realmente dois caminhos ou mais caminhos, mas num ponto de bifurcação onde a gente pode escolher rumar um caminho que era aquele que a gente já vinha vindo no automático, que é um mundo extremamente individualista, um mundo extremamente xenofóbico, totalitarismo, um mundo que não sabe a colaboração, que não entende a colaboração, um mundo onde a gente simplesmente olha para os resultados, e os resultados a qualquer custo, e o custo para a humanidade foi bastante grande, a gente vai ver aqui, a gente está no déficit com o planeta,
A gente está no cheque especial com o meio ambiente. A gente hoje precisa de 1,7 planetas para que a gente possa regenerar tudo aquilo que a gente já destruiu. A gente tem grandes doenças mentais. O Brasil, raramente ele desponta no ranking de alguma coisa, mas ele desponta, sim, no ranking de doenças mentais. É considerado um dos países mais ansiosos, com o maior número de pessoas ansiosas, e esse número aumentou durante a pandemia. Então, a gente vinha vindo, né? A gente chama, né, o novo normal, mas eu não acho, na minha opinião, a gente não estava vivendo uma normalidade, nós estávamos vivendo uma normose. E a normose é um estado de um estado onde a gente simplesmente vai no piloto automático. Nesse ponto de bifurcação, a gente tem a possibilidade de escolher outros caminhos, de imaginar outros caminhos. Então, eu queria refletir com vocês aqui. Essa é uma conversa para que a gente possa refletir quais são esses novos caminhos. Talvez caminhos que sejam mais colaborativos, talvez caminhos que sejam menos egóicos e mais eco, né? Não no sentido só de ecológicos, mas ecossistêmicos, onde a gente olhe para o todo, a gente se olhe como parte de um todo, numa teia, né, de interdependência. E quando a gente se olha como parte do todo, a gente não acha que um problema que está acontecendo do outro lado do mundo não é nosso problema, né? Eu fiquei bastante impactada, vocês devem ter visto aí as imagens, né, do Afeganistão, um desastre, né, humanitário. Se a gente pensar que estamos no século XXI, como é que a gente está vivendo isso? Então, qual é a nossa parte nisso tudo, né? A gente está diante, gente, de um mundo extremamente complexo, e como grande admiradora da etimologia das palavras, eu fui buscar o que significa complexo. Com significa junto e plexo significa tecido. Nesse momento, a gente vai precisar tecer uma solução conjunta para que a gente possa realmente olhar e resolver essa grande questão humanitária, que é a pandemia, e todas as outras questões aí que já estavam gravitando em torno da pandemia. A pandemia, ela revelou, ela tirou, né, debaixo do tapete algumas questões já que eram bastante contundentes da humanidade. Uma delas é a nossa falta de colaboração. Por que a pandemia revela isso? A gente não pode deixar com que um país se vacine e, de repente, outro país não tenha vacinas, porque o vírus ele continua a se mutar. Então, a gente nunca vai ter a solução definitiva para a gente poder conter o contágio, né? Então, nesse momento, não só países, mas instituições, pessoas, a gente vai precisar se dar nas mãos e ver, puxa, aqui tem mais vacina, ali não tem, será que eu posso doar? Como é que eu posso colaborar? Então, a pandemia ela revela essa necessidade da gente tecer uma solução conjunta. E aí não é sobre só uma era de mudanças, não é só que a gente está vendo algumas mudanças, a gente está vendo uma mudança de era. E eu me sinto uma grande privilegiada como futurista, caçadora de tendências, e acho que vocês, como pessoas, também deveriam se sentir privilegiados da gente estar vivenciando um momento extremamente histórico, onde essa mudança de era é como se a gente estivesse atravessando uma margem do rio. A gente está deixando uma margem do rio com antigos valores, antigos paradigmas, antigas formas de ser, de trabalhar, de consumir, de se relacionar, e a gente está justo nesse meio do caminho, a gente rumando para outra margem do rio. E muitas vezes a gente tem medo, né, de soltar aquilo que a gente conhece, porque na outra margem do rio a gente não sabe o que tem. Acho que a única certeza que nós temos é a certeza da mudança, né? A única constante é a constante da mudança. Então, muitas vezes a gente vê um mundo muito polarizado, justamente por conta de instituições ou pessoas ou líderes que não querem soltar os nossos antigos modos de fazer. Mas uma coisa eu afirmo para vocês, não tem volta. Essa mudança de era não tem volta, ela só vai se acelerar. E as pessoas, obviamente, que estiverem mais preparadas, né, tanto empresas, pessoas e líderes, vão conseguir realmente atravessar de uma maneira mais suave e, obviamente, ficar nessa outra margem. Então, gente, eu queria trazer para vocês aí essas palavras que vocês estão vendo aí fazem parte de anos de pesquisa, que eu compilei aí em alguns conceitos,
para que a gente possa ver o que tem numa margem do rio e o que tem numa outra margem do rio. Ali na década de 80 e 90, a gente vivia o que eu chamo de economia do olho. Por que olho? A gente vivia uma economia do status, da ostentação, da aparência, da grife, da visibilidade, de uma comunicação que era persuasiva. Então, por exemplo, a gente podia comunicar alguma coisa, de repente, quando você comprava um produto, um serviço, se aquilo não estava em linha com a comunicação, a gente não tinha voz, não tinha meios de se expressar. Hoje, obviamente, através das mídias sociais, a gente consegue colocar, né, toda a nossa opinião. Então, já não tem mais condições da gente ter uma comunicação persuasiva, da gente ter vendas persuasivas, né? A gente, na década de 80, vivia, então, essa era da visibilidade. E aí, a reflexão que eu trago para vocês, quem eram os grandes gurus da década de 80 e 90? Eram os estilistas de moda, os designers de moda. A moda vivia o seu auge nessa época justamente porque ela representava, ela manifestava essa economia do olho, essa economia do status, da ostentação. Era super bacana a gente sair grifado dos pés à cabeça. A gente começa a deixar isso para trás e a gente começa a aceder ao que eu chamo da economia da língua. Por que língua, Sabina? A língua é uma metáfora de um órgão sensorial. A gente começa a viver uma economia da experiência, uma economia da sensorialidade, uma da autenticidade, da credibilidade, da transparência, do sentido e do significado. Não tem mais sentido para as pessoas fazerem coisas sem sentido, nem trabalhar, nem se relacionar sem sentido, né? E o sentido, obviamente, está muito conectado com a noção de propósito que veio se desenvolvendo ao longo das gerações. Então, se lá nos baby boomers, né, por exemplo, meus pais, eu tenho 47 anos, os meus pais são baby boomers, eles foram ensinados que a vida era linear, né? Então, você terminava a faculdade, casava, arrumava um emprego, não era nem um trabalho, né? Porque o trabalho está mais ligado ao propósito, você ia subindo na sua carreira, ali com 60 anos você já estava aposentado, né? E você ia comprar um sítio para resolver ser feliz. O trabalho era relacionado a um universo da estabilidade. A minha geração, que é a geração X, foi uma geração dos workaholics. Foi a geração onde o trabalho tinha um significado de status social, de status financeiro. Então, a gente inventou uma das coisas mais infelizes, gente, que é o termo happy hour. Olha que coisa mais infeliz, né? A nossa hora feliz é a hora que a gente termina de trabalhar, sendo que a gente está a maior parte do tempo trabalhando, né? E aí veio a geração Y, né? Muitos de vocês aqui devem ser geração Y. A geração Y que começou a olhar para essa questão do trabalho de uma maneira diferente. Puxa, se eu toco bem violão, por que eu não posso ser um músico e ganhar com isso? E começaram a trazer essa noção de sentido, de significado. Apesar de serem uma geração que é considerada geração ansiedade, uma geração hiperconectada, né? É uma geração que começa a contestar, né, novas formas de trabalhar e trazer esse sentido, esse significado. Então, gente, a gente está nessa economia da língua, essa economia também do compartilhamento, seja nos territórios virtuais, seja nos territórios reais, um fazer que é de dentro para fora e não só de fora para dentro. Visto isso, gente, a pandemia, né, ela vem como um grande acelerador de futuros. A pandemia é o desconhecido do desconhecido. Tem fatos que a gente conhece, que a gente desconhece, e tem fatos que a gente desconhece que desconhece. E é nesse domínio que a gente é surpreendido pela pandemia, que foi chamada como um grande cisne negro, né? Por que um cisne negro? Há muito tempo atrás, quem falou sobre isso foi um autor chamado Nassim Taleb. Há muito tempo atrás, né, analisou-se as espécies de cisnes, e só existiam cisnes brancos. Então, a partir da indução, né, da observação de 10 mil, 20 mil cisnes, se chegou à conclusão que só existiam cisnes brancos. Mas, em determinado momento, surgiu uma outra espécie, que é o cisne negro, que rompeu com toda essa teoria e que acabou, enfim, impactando tudo que tinha em volta. E é por isso que a pandemia é considerada um grande cisne negro nesse território daquilo que a gente desconhece que desconhece.
Visto isso, quais são aqueles territórios, né, que a gente vai precisar reinicializar? Se a gente está falando dessa grande virada, do Great Reset, o que é o Great Reset? O Great Reset é um movimento que existe. Ele foi criado pelo Fórum Econômico Mundial no ano passado. O Fórum Econômico Mundial é um lugar onde a elite do capital se reúne para poder discutir os rumos da humanidade, né? E eles falaram muito desse conceito do Great Reset, dessa grande reinicialização do mundo. Se a gente pega a palavra reset, é uma palavra que vem do mundo digital, do mundo tecnológico. E o que é o reset? É a gente apagar e começar de novo. Então, quais são aquelas estruturas, quais são os nossos sistemas, quais são as nossas instituições que precisam ser reinicializadas? Então, eu queria trazer esse vídeo para vocês, para que a gente possa refletir juntos quais são essas estruturas que necessitam de uma reinicialização. Então, quantas coisas precisam ser resetadas, né? Quantas coisas precisam ser ressignificadas, né? A gente tem a questão ambiental, que é uma questão bastante contundente, a gente tem a questão da saúde mental, a gente tem um desgaste, né, do meio ambiente. Só que esse colapso que a gente vê é só a ponta do iceberg, é a parte explícita da nossa realidade, né? Esse é um sintoma, né, da nossa sociedade. Então, e esse sintoma é um sintoma que o Otto Scharmer, que criou a teoria U, fala que é um sintoma da grande fragmentação, da grande separação que o homem vive. Em algum momento, gente, que é uma separação entre eu e eu mesmo, eu e o outro, eu e o mundo. Então, em algum momento, a gente entendeu que nós não éramos parte da natureza. Então, a gente começou a consumir e não devolver mais. A gente tem uma separação que ele chama de ecológica, social e espiritual. E eu, para traduzir isso, digo que é uma separação entre nós e nós mesmos, nós e o outro ser humano, outros seres humanos, e entre nós e a natureza. Então, eu queria fazer um zoom in para que a gente possa ver e possa discutir sobre essas grandes fragmentações. Tudo que a gente está vendo no nosso planeta é um sintoma das nossas fragmentações. Só que é como um iceberg. Lá embaixo, né? O que tem lá embaixo, né, desse iceberg que faz com que a gente não possa viver futuros diferentes? Então vamos lá, eu queria começar com essa primeira fragmentação, que é essa separação entre nós e o planeta. Então, nós achamos que não somos parte da natureza, né? E essa é uma grande narrativa que se criou na modernidade, onde a gente acha que pode consumir, né, todos os recursos do planeta sem que a gente devolva, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente tem cerca de 91% da população mundial que vive em locais onde a qualidade do ar está abaixo do recomendado. Com a pandemia, isso ficou muito mais claro. As pessoas começaram a questão, né, do ar puro, do respirar, né? A pandemia é uma grande metáfora da nossa respiração,
né? Muita gente começou, quem teve a possibilidade, começou a ir para o interior, começou a ir morar na praia, em outros lugares, com ar. Globalmente, essa condição levaria a cerca de 4,2 milhões de mortes prematuras no ano. Então, por cima da pandemia, a gente tem todas essas questões. 8,3 milhões de toneladas de plástico virgem foram produzidas nos últimos 65 anos. E metade desse material foi produzido nos últimos 13, e mais de 90% do plástico nunca é reciclado. Então, quando a gente imagina os nossos futuros, né, as nossas profissões, onde a gente vai trabalhar, ou as organizações, o que as empresas têm a ver com isso? O que o novo profissional tem a ver com essa grande fragmentação? A segunda fragmentação é uma fragmentação entre nós e o outro, a tal da falta de empatia. A gente já está anestesiado, né? Então, aproximadamente, a gente tem 2,5 bilhões de pessoas que vivem com menos de $2 por dia. Olha isso, gente. A gente tem 3,4 bilhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. 8 bilionários têm a riqueza equivalente a 3,6 bilhões de pessoas, né? E o 1% mais abastado da população mundial equivale à riqueza de 99% restantes. Então, o que é que acontece que a gente está numa sociedade tão desigual e a pandemia ainda revelou muito mais essas desigualdades, né? Quem tinha a possibilidade de ter um Wi-Fi, de ter uma internet, de trabalhar em casa, continuou. E quem não tem? Não tem nem condições básicas sanitárias, né? A terceira fragmentação, talvez, não sei se é mais contundente, mas tão contundente quanto as outras, é essa fragmentação que a gente faz com nós mesmos. Não existe nada mais futurista do que o autoconhecimento, do que a gente entrar para dentro, né? Muitas pessoas fragmentadas, né? Olhando para a mídia social, olhando para um mundo, na verdade, que deixa tudo mais colorido. As pessoas, os jovens se comparam muito, né? Nas mídias sociais, esse excesso de tecnologia, né? Um mundo extremamente veloz, com muita informação. Então, a gente tem 5,8% dos brasileiros que sofrem depressão, 18 milhões com ansiedade, esse número aumentou ainda na pandemia, essa é a maior taxa da América Latina, né? A gente só está atrás dos Estados Unidos, e a gente tem 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão no planeta, né? Suicídio também é um tema muito importante. O futuro, né, a próxima década ou mais, vai ser pautada pela saúde mental. Como é que a gente lida com esse sintoma da sociedade, com essa questão da saúde mental? A gente tem burnout. O que é o burnout, gente? É uma doença mental do mundo do trabalho, um esgotamento mental do mundo do trabalho. E eu pergunto para vocês, o que é que a gente está produzindo nos nossos profissionais, que os nossos profissionais estão se esgotando mentalmente, né? Então, são perguntas importantes da gente fazer. Mas eu não sou uma pessimista. Eu trouxe esses dados simplesmente para a gente olhar o que fazer com isso, né? Então, segundo o presidente do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, né, ele diz que a pandemia representa, então, essa janela de oportunidade para resetar, refletir, reimaginar o nosso mundo. Quando eu escuto janela de oportunidade, eu me lembro muito de Piaget, que trabalha no universo da pedagogia. Ele dizia o seguinte: as crianças, quando tem de 0 a 4, 5 anos, elas têm uma janela de oportunidade para aprendizagem, por exemplo, de línguas. Quando uma criança aprende uma língua de 0 a 5, provavelmente ela não vai esquecer. Então, é um pouco isso, né? Essa janela de oportunidade para que a gente possa olhar para tudo isso que eu vim trazendo para vocês, essas grandes fragmentações, e ver como a gente pode reimaginar, como a gente pode resetar essas instâncias, né? Então, diante desse cenário, a pergunta que eu faço para vocês, então, qual habilidade vai ser necessária para a gente navegar no futuro, né? E aí eu queria trazer para vocês a ideia de Futures Literacy, né? Que em português, traduzindo, é a alfabetização de futuros, né? Acho que pela primeira vez, gente, a minha profissão, ela entrou na moda,
né? Ela não é só uma profissão, né? O futurismo não é mais considerado só uma profissão, mas uma nova habilidade de navegação no mundo pós-pandêmico. O Fórum Econômico Mundial elegeu a alfabetização de futuros como a principal habilidade para a gente navegar no mundo pós-pandemia. E isso já tinha sido apontado pela Unesco. E o que quer dizer essa alfabetização de futuros? Essa retomada significa que a gente pode retomar uma capacidade de agir humana que faz com que a gente construa o futuro, ao invés de achar que o futuro vai nos pegar prevenidos, né? É como se um trem viesse nos atropelar. Então, assim, se a gente tem a capacidade de observação do nosso presente e o que esses sinais do presente têm para nos contar sobre a construção do futuro, a gente não é atropelado pelo futuro, né? Por exemplo, digitalização, né? A gente teve uma aceleração de digitalização imensa com a pandemia, né? Só que isso já era necessário. Só que quem não estava vendo a digitalização chegando foi atropelada por um trem em alta velocidade, ou seja, comércio, serviços, muita gente falindo justamente porque ainda não tinha se conectado com isso, né? Quem já estava a par desse futuro no presente pôde se preparar. Ao imaginar o futuro, eu consigo reimaginar o presente. E aí que está o ponto de conexão com o Festival da Inovação também. E analisar crenças que talvez estejam me impedindo que o amanhã seja diferente. Então, quais são as crenças que vocês têm que impedem que vocês façam um amanhã que seja diferente daquilo que vocês esperam, né? Isso tem a ver com as nossas escolhas agora, né? Então, acho linda essa frase de um futurista francês chamado Michel Godet, que diz o seguinte: o futurismo é o espaço onde o sonho fecunda a realidade, né? Então, quais são os sonhos que vocês têm e como esse sonho pode se tornar realidade a partir das escolhas que vocês vão fazer? Então, gente, a partir de todo esse contexto, a ideia é que a gente precisa urgentemente de um novo contrato social para o mundo. E o Great Reset é esse movimento que eu estou me inspirando, né, nesse movimento, né, do Fórum Econômico Mundial, para a gente falar dessas instâncias que precisam ser resetadas. A minha leitura criativa sobre o Great Reset foi que a gente precisa resetar 4 instâncias, 4 pilares. Resetar o capitalismo, resetar a humanidade, resetar a tecnologia e resetar a sustentabilidade. Então, vamos entrar em cada um deles para a gente ver o que é cada um desses eixos. O primeiro é o reset do capitalismo. Então, a gente sai de um modelo de eficiência, de resultado a qualquer custo, de olhar simplesmente para o lucro para os acionistas, para o shareholder, para um reset onde a gente olha para todos os stakeholders, né? A gente olha para colaboradores, funcionários, clientes, consumidores e todo mundo que faz parte do ecossistema. E a gente começa a criar novas narrativas para esse sistema capitalista que simplesmente foi atropelando tudo, e os sintomas, acho que vocês puderam ver muitos dos sintomas que são sintomas desse modelo capitalista depredatório, né? Então, a gente tem novas narrativas como o ESG, né? O que é o ESG? A gente vai ver aqui. Não basta mais ter lucro. A nossa nova moeda é responsabilidade social, ambiental e humana. Então, olha aqui, gente, no ano de 2019, no final do ano de 2019, eu captei esse sinal numa revista, no jornal, na verdade, de Financial Times, que é um jornal uma mídia econômica super renomada. E eles estamparam aí uma campanha que dizia assim: capitalismo, tempo para um reset. Ou seja, uma mídia econômica, né, falando sobre o reset do capitalismo. Ou seja, vamos abrir as nossas antenas, porque esse tema vai ficar importante, né? E o que o editor da Financial Times escreveu naquele momento? Vou ler para vocês. O modelo capitalista liberal proporcionou paz, prosperidade e progresso tecnológico nos últimos 50 anos,
reduzindo drasticamente a pobreza e elevando os padrões de vida em todo o mundo. Mas desde a crise financeira global, o modelo ficou sob pressão, particularmente o foco em maximizar lucros e o valor para os acionistas. Esses princípios de bons negócios são necessários, mas não são suficientes. Está na hora de uma redefinição do capitalismo. Então, ali já era um indício do que dos futuros, novas narrativas de futuro para os nossos sistemas capitalistas, como, por exemplo, o ESG. Não sei quem de vocês já ouviu falar, mas não é um tema novo, mas é um tema que está ganhando mais o mainstream agora, que é a gente olhar, né, para ativos além do aspecto financeiro, tanto para uma empresa como para uma escola, uma instituição, ou um ativo financeiro que você vai comprar. Hoje, o que importa não é simplesmente a parte financeira, mas é como que uma empresa, por exemplo, ou um ativo, se relaciona com essas três instâncias, ambiental, social e governança. Então, como é que uma empresa, por exemplo, está fazendo gestão de emissões de gases de efeito estufa? Como é que ela olha para os seus recursos, para os descartes adequados de resíduos? Como é que ela está cuidando do meio ambiente, né? A questão social, que é um compromisso com o bem-estar dos colaboradores, com a diversidade, com a inclusão, com a responsabilidade com a comunidade ou com o consumidor, né? Super importante. E o terceiro pilar é a governança, né? Esses princípios éticos de gestão corporativa, né? Onde a gente trabalha justamente com algum daqueles pontos que eu trouxe para vocês na economia da língua: transparência, autenticidade, credibilidade, né? Então, essa é uma nova narrativa para o nosso sistema capitalista. E aqui eu trouxe para vocês outras narrativas que estão surgindo, né? Economia Dunnett, por exemplo, é um livro de uma economista inglesa chamada Kate Haworth, e ela se baseou no modelo da rosquinha americana, o Dunnett mesmo, para falar sobre uma nova forma da gente olhar para o nosso sistema econômico, onde fora da rosquinha a gente tem a degradação planetária, a gente tem o que ela chama de teto ecológico, dentro da rosquinha a gente tem o espaço seguro e justo para a humanidade, os nossos alicerces sociais, né? E ela faz uma conta daquilo que está em excesso e daquilo que existe e que está em falta. Esse modelo, durante a pandemia, foi adotado por Amsterdã, pela cidade de Amsterdã, Holanda, como um modelo para recuperação pós-pandêmica. Então, a gente já vê que tem alguns países que estão começando a pensar de uma maneira diferente. Ou o sistema B, por exemplo, que é uma espécie de um selo, né, hoje para empresas, que é um selo que mostra como é que uma instituição lida com os aspectos ambientais, com os aspectos da comunidade, com os aspectos de governança, né? Então, a gente começa a navegar por outros futuros, onde a gente pode ter lucro, a gente pode sim ter lucro financeiro, porém com uma consciência maior daquilo que a gente está fazendo com o nosso ecossistema. E eu queria trazer alguns cases para vocês, para a gente ver como isso já começa a acontecer no nosso mundo, né? Então, aqui eu trouxe para vocês um case de um grande player de mercado, que é o Mastercard, né, um cartão, que faz uma parceria com uma fintech chamada Doconomy e traz uma narrativa que é o limite ele coloca um limite no cartão a partir do limite de emissão de CO2 e não do seu status financeiro. Então, antigamente, a gente era bloqueado no nosso limite quando passava do limite financeiro. E essa parceria traz, então, um cartão eco-friendly que coloca um limite na emissão de CO2. Então, se eu peguei tantos aviões, né, isso corresponde a X de emissão de CO2, eu botei tanta gasolina, isso corresponde a X de emissão de CO2, e eu excedo esse número, eu sou bloqueada. Com isso, gente, é uma ação de conscientização. As pessoas começam a ter uma nova consciência, né, sobre esse aspecto. Ou a L'Oréal, por exemplo, que criou esse aplicativo, onde todos os produtos da empresa são ranqueados de A a E, de acordo com o seu impacto social e ambiental. Então, cada produto ganha uma nota com relação aos fatores de impacto planetário, como emissão de gases de efeito estufa, escassez de água, acidificação
dos oceanos, impacto na biodiversidade e outros aspectos. E aí você dá a chance das pessoas decidirem se querem ou não corroborar com um produto, por exemplo, que tem uma nota baixa, porque não está levando em conta os aspectos planetários. Ou, por exemplo, a gente tem esse outro sinal interessante, né, de como no mundo corporativo a gente também começa a olhar para outras narrativas, né? A Ambev fez uma ação, né, durante a pandemia, que foi a contratação de uma nova diretoria de saúde mental. Então, as empresas começaram a acordar, né, de olhar para outros aspectos que não é assim, olha, você precisa produzir desesperadamente, você precisa me gerar resultados desesperadamente. É claro que essa é uma mudança paulatina. Acho que ainda existe, sim, uma pressão muito grande do mundo corporativo, mas a gente já começa a ver algumas mudanças nesse sentido, mesmo porque com a gestão remota, com essa questão do trabalho de home office e as pessoas nas suas casas, a gestão, né, das pessoas ficou muito mais difícil. Então, a saúde mental ela ficou mais evidente também. O nosso segundo reset é o reset do meio ambiente, né? E qual que é o reset, gente? A gente passa de uma ideia de sustentabilidade, que já é uma ideia até antiga, né? A sustentabilidade, ela já foi uma tendência, né? Ela é hoje um novo paradigma do futuro, e hoje a gente fala já de uma pós-sustentabilidade, que é mais ligada à regeneração. O que é a regeneração? A gente já toca aquilo que a gente já degradou, né? Então, não é só sermos sustentáveis, mas agirmos para que a gente regenere aquilo que a gente já destruiu. Nesse sentido, né, a gente tem a indústria de alimentos, eu acho que é um bom exemplo, né, de como que a gente pode tocar esse tema. A gente tem aí dados da ONU que estimam que a indústria alimentícia seja responsável por 30% de consumo de energia e emissão de 22% de gases de efeito estufa, né? E somente a pecuária representa 14% dessas emissões. A gente vai aumentar o número de pessoas que existem na face da Terra. A humanidade em 2050 vai atingir 9 bilhões de seres humanos. Então, como é que a gente vai fazer para alimentar todas essas bocas, né? Então, é por isso que a gente começa já a ver coisas como os veganos, vegetarianos, orgânicos, começarem a crescer a sua importância. Então, olha, aqui a gente tem todo um novo futuro da indústria de alimentos, mas outras indústrias também ligadas à questão da regeneração, mas essa é uma indústria bastante importante, né? Por exemplo, quando a gente vê uma rede de fast food, como o Burger King, né, desenvolvendo uma solução, se você não quer ser vegano, como é que dá para a gente tocar essa questão, né, vegetariana? Como é que dá para a gente tocar essa questão, mesmo você comendo carne? Então, o Burger King fez uma parceria com cientistas para desenvolver uma dieta para que as vacas produzam menos metano. Traduzindo, metanos é o pum, gente, o pum da vaca, né? Que produz um gás de efeito estufa muito grande, e a gente sabe que isso provoca, né, um efeito estufa muito grande. Então, essa nova dieta reduz em 33% por dia, em média, as emissões diárias de metano das vacas. Então, assim, a gente tem várias alternativas. Se você quiser, por exemplo, comer algo que seja já vegetariano, que olhe, por exemplo, as carnes que são chamadas de no-meat, né? As carnes que têm um sabor de carne, mas são feitas à base de plantas, né? Que usam muito menos água, terra, emissões de carbono, etc. A gente tem essa narrativa agora. Só que a gente tem outros meios também de tocar. Então, são vários futuros possíveis olhando para essa questão da regeneração. Ou, por exemplo, aqui eu trouxe outros cases para vocês, que aqui o problema é de todos nós, né? Por exemplo, essa cerveja, né, essa cervejaria Colorado, fez uma ação muito bacana. A gente viu várias queimadas, né, na região do Amazonas, e eles transportaram essa consciência também para o consumidor que compra o produto. Então, o que eles fizeram? Eles adotaram uma ideia de um preço variável de acordo com o desmatamento da região.
Então, a partir de um índice, né, de desmatamento da região, que é comparado no ano anterior e no mesmo ano, no mesmo mês, né, eles percebem se aumentou o desmatamento ou diminuiu o desmatamento. E eles repassam isso para o consumidor. Então, olha, a cerveja pode custar R$ 5 ou pode custar 8, né? E aí, o que eles fazem com esses R$ 3 a mais? Eles arrecadam para destinar às comunidades e às famílias ribeirinhas no Pará. Então, é uma forma de você criar uma consciência, né, nas pessoas sobre aquilo que elas estão consumindo, né? Ou, por exemplo, a Nivea, que já está fazendo aí em algumas cidades, como a Alemanha, essas estações onde você vem com o seu container, né, com o seu dispositivo ali de creme, de shampoo, não sei o quê, e você simplesmente faz um refil daquele creme, daquele shampoo, sem ter sem ter tanto descarte de embalagem, né? Porque como a gente viu ali, 90% de todo o plástico no planeta não é reciclado. Então a gente começa, gente, a olhar que o problema é nosso e que existem soluções a partir da imaginação do ser humano. A gente pode trazer novas soluções, né? Ou como, por exemplo, a IKEA, que é uma marca que eu gosto de olhar muito quando eu olho para a inovação. Ela tem vários programas super inovadores e ela trouxe esse novo programa que chama Buyback, que é uma espécie de um voucher onde a marca aceita móveis antigos que você não quer mais e que muitas vezes vão acabar no lixão. Então, você devolve os seus móveis ali para a loja se responsabiliza por reciclar, dar uma segunda vida para aquele mobiliário e você ganha um voucher que chama Buyback para você reverter em compras dentro da IKEA. E aí ela está acessando aí a economia circular. Tem também a marca tem um compromisso, né, em que todos os produtos sejam feitos de materiais reciclados e regenerativos até 2030. Então, a gente vê já que existe um movimento nesse sentido. Não é mais uma escolha, né? É contundente a gente olhar para esse domínio. O reset da tecnologia. Bom, esse é um reset extremamente importante, né? Onde a gente passa da tecnologia, do homem a serviço da tecnologia. A gente tem tantos futuros distópicos que foram narrados, né? Black Mirror, a gente tem todos os filmes de ficção científica, normalmente tem o homem dominado pela máquina, né? Só que a gente esquece que quem criou a máquina, quem criou a tecnologia foi o homem. Então, antes de toda a tecnologia e depois de toda a tecnologia, tem um ser humano. A tecnologia, ela precisa funcionar como um meio e não como um fim. A tecnologia a serviço da humanidade, a serviço do homem, né? Aqui a gente tem uma frase, né, do Satya Nadella, né, CEO da Microsoft, que diz que a gente teve uma transformação digital enorme, né, nos últimos anos, que a Covid-19 acelerou, né, todas as tecnologias da quarta revolução industrial, computação na nuvem, inteligência artificial, velocidade em rede, 5G, Big Data, e isso tende a se acelerar mais ainda. Só que a gente precisa fazer uma discussão ética, né? A gente não está mais num momento só de realidade aumentadas pela tecnologia, mas de ética aumentada. O novo paradigma é a ética aumentada, né? Então, o dilema nas redes, por exemplo, esse documentário que mostra, né, a manipulação, né, do lucro, a nossa privacidade violada. Eu mesmo, agora sexta-feira passada, não muito mais do que isso, eu fui clonada, não só no meu WhatsApp, mas no meu celular, né? O meu celular foi parar em outro lugar, me senti extremamente invadida na minha privacidade, né? Os hackings, né? A gente vai precisar lidar com isso, né? Ou, por exemplo, a gente viu aí durante também durante a pandemia, o Trump falando um monte de coisas ali nas redes sociais, no Twitter, etc. E a gente viu muitas redes sociais banindo a conta do Trump, né? É certo? É errado? Né? Talvez seja um primeiro movimento para a gente começar a discutir a questão da privacidade, né? A discutir a nossa liberdade de expressão,
né? Será que é certo a gente suspender uma conta? Não é certo, né? Aqui a gente tem até marcas que já decidiram deletar sua presença em redes sociais. Obviamente, a gente está falando aqui de uma marca de luxo, a Bottega Veneta, que é uma marca de luxo, que talvez possa se dar, né, a esse luxo de sair da presença social. Mas ela nos coloca também um grande questionamento, né? Será que é o único meio? Quais são os dilemas que a gente sofre também nas redes sociais, né? Aqui eu trago uma imagem da Apple e da Google, porque eu achei bem interessante essa colaboração, na verdade, chamada de competição. Apple e Google, historicamente no mercado, elas são concorrentes, mas elas se juntaram durante a pandemia para poder fazer um rastreamento de contato, ou seja, através do celular, através do uso dos dados do celular, a gente conseguiria ver quem está contaminado na nossa volta. E isso diminuiria muito o contágio. Então, foi uma parceria em nome de algo maior, em nome da gente solucionar um grande problema, ao invés da gente ficar olhando simplesmente se são concorrentes de mercado ou não, né? A gente tem inúmeros avanços da tecnologia humanizada. Inclusive, durante a Covid-19, a tecnologia foi um grande aliado, não só de trabalho, mas muitas vezes nos hospitais, né, onde para a gente poder manter, né, as pessoas longe das pessoas que estavam contaminadas, muitos hospitais usaram robôs, né, usaram outros dispositivos tecnológicos, né? A gente tem um mercado de saúde, né, ligado à inteligência artificial, que vai chegar a 6,6 bilhões em investimentos, né, já em 2020, foi ano passado, contra 600 milhões em 2014, né, de acordo com uma previsão da Accenture, ou seja, uma explosão, né? E a realidade aumentada vai atingir o setor de saúde, os wearables, né, os nossos dispositivos, né? A gente já tem órgãos que são impressos em 3D, né? Então, gente, é um admirável mundo novo. Se a gente souber, né, usar a tecnologia a serviço da humanidade, isso pode ajudar os seres humanos a responder e a tocar grandes problemas da humanidade, né? Por exemplo, aqui queria trazer para vocês do lado esquerdo, a gente tem o primeiro game que foi desenvolvido para tocar a saúde mental. É um game desenvolvido para pessoas que têm déficit de atenção e ele foi aprovado pela FDA como um game importante para pessoas que têm déficit de atenção. Então, vocês veem como a gente começa a cruzar mundos, né, que antigamente eram mundos extremamente distantes. Ou a gente, por exemplo, tem vocês sabem que a gente tem um número muito grande de pessoas que têm dificuldade de dormir, né? Esse é um outro tema, a indústria do sono, né? E aqui a gente tem o desenvolvimento de vários dispositivos tecnológicos que ajudam a regular o sono, como, por exemplo, esse robô, que é uma espécie de travesseiro que mimetiza as batidas do coração e faz com que você regule o seu sono e durma mais rápido e melhor. E por último, gente, a gente tem o reset da humanidade, que para mim é o reset dos resets, né? A gente passa de um pensamento, de um paradigma do individual, do eu, do ego, e a gente passa por um paradigma do coletivo, do nós, do ecossistêmico, da interdependência, da colaboração, de olhar para o todo, de olhar para a comunidade, de olhar para os nossos impactos positivos no mundo, né? E isso tem a ver com diversidade e inclusão. A próxima década vai ser marcada pelo que a gente chama de Chief Diversity Officers. São novas profissões também, novos cargos que vão ser importantes dentro das empresas, né? Que cuidam desse pilar da diversidade e da inclusão. A gente já teve um aumento muito grande, né, no ano passado, a quantidade de emprego para profissionais especializados em diversidade e inclusão cresceu 35% no último ano e vai continuar crescendo, justamente porque essa questão é uma questão muito importante. Não existe mais espaço, né, para que sejamos não inclusivos,
para que a gente tenha preconceitos, racismo estrutural, né? E quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de tudo que é de gênero, de raça, de idade. Então, a gente tem uma das formas da gente incluir é incluir também pessoas de mais idade, 50 a mais. As pessoas de 50 a mais, 60 a mais, elas têm são muito difíceis de serem reabsorvidas pelo mercado de trabalho. Só que o mundo está envelhecendo. É só a gente olhar para os dados, a gente tem uma curva de envelhecimento exponencial no mundo, inclusive no Brasil, né? Então, o que a gente vai fazer com essas pessoas? Como é que a gente vai absorver essas pessoas? Então, a gente já começa a ter alguns programas exclusivos para inclusão de pessoas 50 a mais. E a grande revolução, gente, vai ser a revolução transetária. São os mais novos com os mais velhos. De repente, a experiência com uma pessoa que navega muito bem na tecnologia, né? Então, essa é uma maneira também de incluir, né? Incluir a coisa do etarismo, né? A coisa da idade. A gente tem estudos, né, de que a diversidade também é rentável. Assim, se você não quer ser inclusivo, né? Se você não quer trazer pessoas que tenham um mindset diferente dentro da sua empresa, pelo menos o faça, porque isso também gera mais lucro, né? A gente tem aqui nesse gráfico, a gente tem um estudo com 1.000 empresas que mostram que ações de inclusão em cargos executivos tendem a gerar retornos financeiros mais altos. Então, aqui, nessa coluna mais clarinha, a gente tem aumento dos lucros com diversidade de gênero, e nessa coluna coral, a gente tem um aumento dos lucros com diversidade étnica. Que, aliás, né, a questão do racismo, da falta de negros em cargos de liderança, é uma questão muito importante, né? O Brasil é um país que tem mais de 50% de pessoas negras, mestiças, né? E como que a gente faz para incluir, né, essa população? A gente só tem 5% dos presidentes de 532 empresas brasileiras são negros, só 5% das pessoas. 2% dos cargos nos conselhos de administração são preenchidos por negros e 30% dos cargos gerenciais no Brasil são ocupados por negros. A gente também tem uma questão com mulheres, né? Falando de gênero, a gente tem, até o Brasil, ele está acima da média global, né? O Brasil tem 34% de mulheres que estão em cargos de liderança, né? A média global é 29%, mas mesmo assim a gente vê que quanto mais as mulheres vão subindo, né, em cargos de liderança, a média salarial, ela tende a baixar. A gente tem uma média de 23% a menos do que os homens. Não é uma questão só de homens e mulheres, isso não é um assunto só de mulheres. O mundo vai ficar melhor quando o mundo for um mundo mais justo, quando a gente puder imaginar um mundo que possa equilibrar o feminino com o masculino, né? E aí a gente vê que isso tem se acelerado como uma instância muito importante. Durante a pandemia, a gente teve o episódio de racismo com o George Floyd, e isso deflagrou uma grande convulsão social. A gente começou a falar muito desse tema, a gente teve, inclusive, empresas que se posicionaram aqui no Brasil, muitas foram criticadas, porque a gente precisa se alfabetizar também sobre o racismo estrutural. A gente precisa de pessoas, né? Eu, como mulher branca, não sei se eu posso falar sobre o racismo, né? Eu posso falar sobre o racismo, mas eu não vivo o racismo na minha pele. Quem sabe eu precisaria trazer uma pessoa negra, né? Para poder ter um lugar de fala, para poder nos alfabetizarmos sobre essa questão. E aí a gente vê uma grande marca como a Nike fazendo um posicionamento. E isso é muito importante para a gente imaginar os novos futuros. Não existe mais espaço nem para influenciadores, nem para marcas, nem para líderes não se posicionarem. Há um tempo atrás, a gente tinha até cartilhas que diziam assim, ó, na área de marketing, não pode falar sobre política, não pode falar sobre assuntos que eram controversos. Hoje é o contrário. As marcas, os líderes têm que sair de cima do muro, tem que dizer ao que veio. E aí a gente vê uma Nike mudando o seu slogan histórico de Just Do It
para Just Don't Do It. Então, eu queria mostrar para vocês a campanha que eles fizeram, que foi seguida por muitas outras empresas, inclusive empresas concorrentes como a Adidas. Vamos lá. Por uma vez, não faça mais isso. Não finja que não existe um problema nos Estados Unidos e no resto do mundo. Não dê as costas para o racismo. Não aceite. Vidas inocentes estão sendo tiradas. Não dê mais desculpas. Não pense que isso não afeta você. Não fique parado, não dê as costas, não fique em silêncio. Não pense que você não pode fazer parte da mudança. Vamos todos ser partes dessa mudança. Então, é um assunto para todos nós. E a gente vê como isso está começando a crescer, né, ganhar importância, ainda bem. A gente tem, por exemplo, uma Mattel, que é uma das maiores empresas, né, de brinquedos, que na minha época a gente tinha uma única Barbie, que era alta, magra, loira, linda, com o Ken do lado, que pagava todas as contas, num carro vermelho, mas não é mais assim. Então, se a gente quer educar se a gente quer construir novos futuros, a gente precisa educar crianças, né, que brincam, para que tenham um mindset mais diverso. Então, foi por isso que a Mattel começou a mudar, né, trazer Barbies com diferentes biotipos, Barbies cadeirantes, Barbies com vitiligo, e a última empreitada foi as Barbies de gênero neutro, o primeiro brinquedo gênero neutro, onde você vê as bonecas, elas vêm carequinhas e vêm com todos os acessórios para que a criança crie a identidade de gênero do seu brinquedo, né? Ou, por exemplo, esse banco, Pride Band, que é um banco brasileiro, que advoga em prol da causa LGBTQI+, né? Com ações que são extremamente simples, mas extremamente potentes, como, por exemplo, o cartão, né? No cartão, pessoas trans, por exemplo, podem colocar o seu nome social, não precisam ter o seu nome de nascença. Isso é muito potente para quem vive essa realidade. Então, com toda essa construção, eu queria fazer uma conclusão. A conclusão é que nós vivemos no presentismo. Não é o presente, o mindfulness, né? Nós estarmos presente no aqui e agora. Ao contrário, o presentismo, né, essa causa, essa pressa inconsequente, que tem como principal causa e consequência o presentismo. Significa viver simplesmente no presente e do presente, sem consciência nenhuma e sem prospecção de possíveis futuros. A gente vai vivendo como se não existisse um amanhã. Todos esses resets são necessários com a gente olhar para que a gente possa construir um futuro diferente. Não simplesmente sugar o presente com a impossibilidade da gente criar novos futuros. O presente inconsciente, gente, é uma máquina de consumir possíveis futuros. Então, sejamos conscientes nas escolhas que a gente está fazendo no presente. Eu queria indicar um livro para vocês que foi já traduzido para o português, que chama Como Sermos um Bom Ancestral, do Roman Ksnarik, que é fundador da School of Life. Que ele diz o seguinte: a gente precisa urgentemente acessar o que ele chama de pensamento de longo termo, de longo prazo. A gente não pode simplesmente ficar apagando fogo e pensar só no aqui e agora. Quando a gente olha daqui 30 anos, daqui 40 anos, pensem num sobrinho, quem tem filho num filho, numa criança que vocês conhecem. Daqui 40 anos, 50 anos, quando elas olharem pela janela, qual é o mundo que vai ter lá fora? Para que a gente possa deixar um mundo, né, melhor para nós e para os nossos ancestrais, o que a gente precisa fazer agora? E aí ele fala de algo que chama pensamento catedral, que eu achei tão bonito, que é essa ideia, né, das antigas catedrais, né, ou monumentos históricos que a gente hoje visita, né, que eram construídas por pessoas visionárias, que tinham esse pensamento de longo prazo.
que deixavam um legado para a humanidade. E muitas vezes não, a maioria das vezes, nem viam o seu legado acontecer, porque a construção de uma catedral demorava 500 anos, né? A Sagrada Família não foi completada até agora. Então, como seria a gente começar a plantar, né, pensamentos catedrais para que a gente possa deixar na frente um futuro melhor para os nossos ancestrais? Criar mais tempo no presente cria mais futuros no futuro. E aí eu queria trazer para vocês essa campanha da Apple, super bonita, onde ela se compromete em todos os produtos serem carbono zero até o ano de 2030, né? Olhando para um bebê que acaba de nascer e conversando com ele para fazer essa ponte. Quando esse bebê tiver 10 anos, qual é o mundo que esse bebê vai ver? Eloida. What a beautiful name. It means magic. You don't know us. You won't understand what we're about to say, but one day, Idan, you will. Because we want to make you a promise. We want to be held to it. And every year for years to come, we'll remain committed to it. A promise between you and us and the planet. We promise that everything we make, the way we make it, and even how you use it, will be carbon neutral by your 10th birthday. That might not sound like much to you, Idan, but believe us, it's not a promise that's easy to keep. But it's one we intend to. Promise. Então, gente, pensamento de longo prazo com ações no presente. Porque o futuro não acontece apenas para nós. Nós também acontecemos para o futuro. Não é simplesmente o futuro que nos atropela, mas a gente também pode construir o futuro. E para que a gente possa refletir juntos sobre esse futuro, primeiro eu queria agradecer imensamente a escuta de vocês e o convite. E eu queria lançar uma pergunta, né? Já que a gente está falando da imaginação do futuro, eu trouxe para vocês essa pergunta: qual é o reset que eu posso fazer, cada um de vocês individualmente que está aqui me assistindo, a partir de hoje, para sair do presentismo e acessar um futuro desejável? Eu vou deixar esse QR Code. Acho que o pessoal aí também pode colocar o link no chat para vocês, quem preferir acessar no link. Através do celular, vocês podem entrar e responder essa pergunta, para que a gente possa ver com o que vocês podem se comprometer com ações. Pode ser pequena, pode ser grande, para que vocês parem de consumir, né, o presente e para que vocês possam acessar um futuro melhor. Então, deixo aí essa pergunta. Vou deixar aí uns minutinhos para que vocês possam escanear o QR Code. Vou interromper nosso compartilhamento. Aí. E queria agradecer imensamente. E agora a gente vai compartilhar as respostas para a gente ver um pouquinho como é que vocês trouxeram essa questão para um ponto de vista individual da imaginação do futuro. Vamos lá? Vamos lá. Sabina, obrigada, muito obrigada por esse momento, assim, essa pausa na realidade, acho que de todo mundo, para uma realmente é uma sensação de reflexão mesmo, sabe? Eu acho que é um momento em que a gente para e olha tantos dados, tantas coisas que no nosso presente, né, no nosso presentismo, né, a gente não para olhar.
Muitas vezes a gente é impactado por uma coisa ou outra que a gente viu na internet ou zapeou, mas não para refletir. Então, essa pausa contigo aqui para refletir, eu acho que é algo assim que faz, ao mesmo tempo, a gente sair preocupado, mas, ao mesmo tempo, sair esperançoso de pensar que a gente pode fazer muito, né? Que, com tantos exemplos de pessoas e de empresas, né? A gente está aqui no Festival da Imaginação, mas com um olhar para a inovação, para o empreendedorismo, para o futuro, e eu penso que a gente tem muito a contribuir, né? E esse pensamento catedrático que você traz no final, eu acho que ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre essa questão humanitária da gente também não pensar só no que eu posso fazer por mim, mas o que eu posso deixar de legado, e isso eu acho que é super importante. No chat ali, enquanto a gente não tem o compartilhamento ali das respostas, no chat a gente teve uma pergunta, né? Além de várias contribuições de várias pessoas, né, colaborando, a gente também, e muitos elogios aqui ao teu material, a tua explanação, a tua fala é incrível, né? Porque é gostosa, e o que foi colocado ali numa das perguntas, né, no chat, pelo... Deixa eu puxar aqui só rapidinho. Olha, acho que quem está compartilhando o Menti, talvez tenha que colocar submit. Aí acho que talvez a gente consiga ver as respostas aí. O Wellington, ele pergunta, né, no chat, lá no início da tua fala, se a China seria um exemplo de time for reset. Olha, a China, ela tem um grande, talvez seja uma dos maiores hubs de inovação hoje, né, principalmente tecnológicos, mas ela tem um sistema político bastante autoritário, né? Então, se a gente estiver falando do reset, porque não é só um reset ou outro, né? Não é a tecnologia em detrimento da humanidade. Então, eu acho que eu tenho algumas ressalvas com relação à China. Eu acho que ela tem um desenvolvimento tecnológico que é incrível, porém, no meu ponto de vista, acho que peca na questão humanitária, né? Então, eu acho que eu faço essa ressalva, né? Eu não sei se o Wellington quer botar mais alguma coisa no chat para saber, ou se a resposta está dentro do que você esperava, Wellington. Sabina, eu tenho uma pergunta também, né? Dentro dessa perspectiva da inovação e do empreendedorismo, né? O que você pensa em termos de... Para quem está aqui, a gente tem muito o perfil do quem está aqui, a gente tem professores, alunos, egressos, né? Pessoas que, inclusive, estão vindo para oxigenar, né? E trabalham já em grandes empresas, e também a gente tem pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, né? Então, como é que é a tua percepção sobre o futuro do trabalho, né? Porque a gente vê que, como você falou, né? Antigamente a gente tinha que se encaixar, né? Dentro de um perfil em que eu só posso ser aquilo que está dentro das condições que a sociedade coloca, então eu só posso ser médico, eu só posso ser... E aí como é que você vê esse cara que quer empreender com música, esse cara que quer empreender com dança, ou então um veterinário, mas quer fazer gastronomia para trazer uma comida diferente, saudável para o animal? Como é que você vê esse cenário de possibilidades, né? Que a gente já falou aqui que futuro não tem um futuro só, são futuros possíveis, né? No mercado de trabalho a mesma coisa. E uma outra questão também que eu queria ver com você é como é que você acha, para quem é empresário e que está aqui,
como é que é essa nova postura do empresário que você vê? Quem não cabe mais dentro do cenário do mercado em termos de postura? Porque a gente tem dois caminhos, tanto no empreendimento, como também na questão do posicionamento em relação ao salário emocional, né? Que é uma outra questão, quando você fala ali da mente, né? De cuidar da mente, eu acho que existe um salário emocional dentro da empresa que ele não pode ser ignorado, né? Como é que você vê isso? Né? Desculpa, eu botei 3 perguntas na roda aí, mas eu acho que uma conversa com a outra, né? Sim, olha, acho que é uma grande discussão, essa discussão sobre o futuro do trabalho, né? Acho que a gente tem um contexto, né, que está impactando bastante o futuro do trabalho, alguns contextos, né? Então, quais são os contextos? Acho que a gente tem um contexto de automação, né? Então, a gente tem dados mostrando que a automação, ela vai levar ao desaparecimento de muitas profissões, né? Muitos cargos não vão existir e vai ter também o aparecimento de outras profissões. Então, se a gente olhar, por exemplo, até pouco tempo atrás a gente não tinha drones, portanto, a gente não tinha necessidade de ter operadores de drones. Ou a gente não tinha impressoras 3D, a gente vai ter impressoras, daqui a pouco vamos ter impressoras 3D para construir coisas enormes. Café em casa, né? Exatamente, né? A gente vai poder produzir os nossos próprios produtos. Com isso, talvez a gente precise também de pessoas que também façam que sejam operadores de impressoras 3D gigantes, por exemplo, para construção e etc. Então, a gente tem, obviamente, novas possibilidades. A gente diz que as crianças que estão hoje na escola vão trabalhar em profissões que ainda não existem, né? A gente vê que tem um contexto de demográfico, como eu falei aqui, porque eu acho que o mundo está envelhecendo, então, como é que a gente faz para integrar as pessoas mais velhas e fazer essa troca, né, intergeracional? A gente tem a gig economy avançando, que é a economia dos freelancers, né, mais ou menos, né, que a gente vai ter muito mais pessoas com CNPJ, né, trabalhando por projetos. A gente tem hoje uma nova realidade que é o profissional slash. O que é o slash? Slash é uma palavra em inglês que quer dizer barra, né? Então, o profissional do futuro será um profissional barra. É aquele profissional que provavelmente não vai mais conseguir se definir com uma coisa só. Por exemplo, hoje as pessoas falavam, não, olha, você tem que ser só advogado, você tem que fazer só isso, né? Hoje, para que a gente possa update com as carreiras, com o mundo do trabalho, a gente tem um conceito que é o do lifelong learning, que é um aprendizado contínuo, não formal, não só na universidade, mas num TED Talk, num YouTube, num curso livre, num livro, numa viagem, num retiro. E a gente olhar muitas vezes para disciplinas que não necessariamente têm a ver com a minha profissão diretamente, sabe? Puxa, eu posso ser eu posso ter uma profissão e, sei lá, e me especializar em meditação, em yoga. E aí a minha profissão, a minha carreira se constrói nesse cruzamento criativo, né, de coisas que as pessoas vão fazer. As carreiras, elas vão ser como ondas, né? A gente vai surfar, vai ter um tempo menor, a gente vai surfar, adquirir experiência e de repente a gente vai estar trocando novamente, né? Essa coisa de trabalhar muito tempo num lugar provavelmente tende a desaparecer. Inclusive, as pessoas que têm trabalhado com essas novas habilidades, né, que aparecem as questões dos soft skills, elas estão bem dentro disso, né? Porque a gente está tendo que adquirir novas habilidades que até então a gente não dava importância. A própria área da comunicação, com tantas coisas que têm acontecido, se comunicar melhor, aprender, tem gente que não gostava, era só ficar atrás de um computador, não precisava falar. Hoje em dia você tem sido obrigado a falar, então são situações novas para todo mundo, desafiadoras, né? Então, é justamente isso. Num mundo automatizado, o que vai ficar mais importante não são só as habilidades técnicas, né? Que são mais fáceis de você até aprender,
mas a tal das habilidades soft, de que e macias não tem nada, porque como é que você ensina uma pessoa a empatia? Como é que você ensina a criatividade? Como é que você ensina uma pessoa a ter intuição? Como é que você ensina uma pessoa a ter uma habilidade de resolução de problemas complexos, né? Então, as habilidades mais humanas são habilidades que vão ser bastante requisitadas num mundo extremamente tecnológico. Então, você vai ter um mundo que é high-tech e high-touch, né? Ele de um lado, super tecnológico, então a gente vai ter coisas mega tecnológicas, especializações em pessoas que trabalham com dados, computação, realidade aumentada e etc. Só que a gente vai ter também profissionais que tendem a ficar mais importantes, profissionais que desenvolvem as habilidades que são habilidades humanas, mais soft. E você me perguntou também no mundo empresarial. Do lado do empregador agora, né? O lado do empregador e ele como investidor também em novas possibilidades. Então, é muito importante a gente ter líderes empáticos também. Pessoas que possam se humanizar. Então, não tem mais espaço, né, para um líder que olha simplesmente para o resultado, não é só o lucro, né? Aquele empresário que fala assim, eu quero lucrar a qualquer custo. Claro que é uma mudança, né, estrutural lenta, mas com tudo que a gente veio vendo aí em termos de sinais, não tem mais espaço para que uma empresa não olhe para a regeneração do planeta, não tem mais espaço para uma empresa não considerar a saúde mental dos seus colaboradores, e para que um jovem, por exemplo, que sai da universidade, queira trabalhar numa empresa, porque agora, antigamente na minha época, a gente falava assim, nossa, meu sonho de consumo é trabalhar numa grande multinacional. Eu fui por outro caminho, mas trabalhar numa grande multinacional e era a empresa que te entrevistava. Hoje é quase que o jovem que entrevista a empresa. A jovem pergunta assim, quais são os teus valores? Se os teus valores estiverem alinhados aos meus valores, eu vou trabalhar para você. Senão, eu não vou trabalhar para você. Então, tem uma inversão e tem uma demanda, né, hoje do jovem, em que uma empresa tenha valores, seja humanitária, possa fazer valores de impacto positivo no mundo, né, que seja uma empresa sustentável. Então, principalmente a geração Z, requisita muito isso como um valor importante para que ela considere trabalhar numa empresa, né? Então, isso é uma inversão, né, que está acontecendo com os novos comportamentos geracionais. Sabina, a Damaris, ela pergunta ali sobre a questão se, dentro dessas projeções de futuros possíveis, qual o espaço para a formação formal, né? Se vai estar restrito só a algumas profissões. O que você pensa disso? Olha, eu acredito que ainda é importante um diploma, né? Mas a gente já sabe que tem empresas, até Google, Apple e etc., empresas que hoje até contratam pessoas que não têm diploma, né? Eu acho que a gente vai ter que complementar essa formação, sabe? Essa coisa mais formal com outros tipos de aprendizado. Antigamente a gente saía da universidade e a gente falava assim, puxa, isso vai me habilitar para o meu futuro, né? Eu fazia uma formação, podia fazer um MBA, isso já me habilitava para o futuro. Isso não te habilita mais ao futuro. A gente vai ter que aprender, reaprender e desaprender muitas vezes durante a nossa vida, fazer outras coisas, se aprimorar, criar, desenvolver novas habilidades, fazer novos sejam cursos, viagens, retiros, experiências, né? Isso vai ser super importante. Não só a formação formal, mas todas as outras que podem caminhar juntas. A Vanderleia está contribuindo aqui, que ela sempre fala para os alunos dela que os valores e princípios precisam estar sempre relacionados à vida pessoal com a organização. Assim, ele será mais feliz na atividade profissional e a vida pessoal, porque as duas coisas caminham juntos. Eu acho que é por aí, né? Temos que associar tudo e ser mais, como a gente diz, né? A humanidade aumentada, né?
Eu acho que é Exatamente. isso. Exatamente. Bom, Sabina, com relação ao Mentir ali, o Mentimeter, né? O link que a gente tem, ele não tá gerando o resultado, que eu acho que quem tem acesso a você, mas a gente pode fazer uma análise disso depois e fazer um post depois, pós-evento, né, para a gente fazer reverberar essas respostas aí que a galera deu, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vamos lá. Tá bom. Deixa eu ver. Vamos Tenta ver ver se você se... consegue. Porque a Grace ela não consegue gerar, só você que consegue gerar as respostas naquele link. Vamos lá ver se eu consigo gerar aqui. Eu vou compartilhar, peraí. Vamos ver se vai dar certo. No digital a gente tem dessas coisas, né? Faz parte. Peraí. Mas mesmo assim, eu acho que a gente vai pegar esse material para fazer reverberar aí na rede as respostas da galera. Legal, legal. Estou tentando ver se eu consigo compartilhar a tela. Peraí. É que eu preciso botar, acho que num outro navegador o link, mas acho que eu vou conseguir, sim. Se vocês me derem um Não, acho instantinho. que sim. Se quiser. Sabe como é a mesma forma de Não, compartilhar, só que é compartilhar a guia. mas acho que não está entrando. Depois a gente, Tá. acho que melhor a gente Mas depois a compartilhar. gente vai trabalhar esses resultados e disparar para a galera nos Isso posts aí. aí. Porque era uma forma de eu conversar com todos vocês, Aham. entender, enfim, como cada um se vê como protagonista, né? Depois de toda essa construção, né, da palestra, como cada um se vê protagonista de um futuro desejável, né? Mas eu vou ficar atenta aí às respostas, eu vou Eu acho compartilhar com que vocês e a gente pode fazer o o pós-palestra, pós-evento. pós-evento, eu acho que vai ser bem legal. E eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que tudo que você falou suscita muito das pessoas olharem para si e ver o que eu posso, nesse projeto dessa catedral no futuro, aí, o que eu posso estar contribuindo, né? Mesmo que algumas coisas a gente colha frutos, outras não, mas eu acho que tem muita coisa pela frente aí. Mas muito obrigada, Sabina. Agradeço demais a tua generosidade, né, em compartilhar com a gente num mundo em que a gente tem tanto a aprender sobre compartilhamento, colaboração, cocriação. E eu fico muito feliz de poder ter esse momento, né, e compartilhar isso aqui dentro da universidade com outras pessoas de fora que estão aqui presentes também. Muito obrigada. Eu acho que para quem tem vontade de inovar e empreender, eu acho que isso é um grande direcionamento dessas mudanças estruturais e eu acho que pode colaborar muito quem está afim aí de participar do Prêmio de Inovação, também se sinta inspirado por isso, né? E também com relação... A gente tem mais 2 palestras hoje aí, que eu acho que também vão vir com desdobramentos da fala de agora de manhã e vão contribuir muito também. Então, quem não se inscreveu, que se inscreva, porque vale muito a pena. São pessoas incríveis de mercado aí, com essa experiência, com essa bagagem que nem a Sabina tem, e que vai valer muito a pena. Muito obrigada, Sabina. Valeu mesmo. Obrigada a Tá? todos. Agradeço Maravilhoso. muito. Obrigada a Em todos nome que da... estiveram presentes. Foi um super prazer abrir esse festival. Depois te mando aí todas as respostas para que a gente possa compartilhar com a rede. E eu deixei ali meu contato, @sabina.deveik no Insta, para quem quiser. Eu sempre compartilho muita coisa lá, então quem quiser trocar, conversar comigo, estou super à disposição de vocês. Um beijo, muito obrigada. Muito obrigada.
Olha, pessoal todo, não sei se a Janaína quer falar alguma coisa, mas a gente do Uninova agradece muito, né, em nome da Univale, e a gente espera aí projetos futuros, né, que a gente consiga desdobrar pela frente aí e se ver de novo. Muito, muito em breve.